Não existe uma coisa sem a outra. Quer dizer, eu não existo sem o meu trabalho. Meu primeiro trabalho profissional foi com o Tom Zé para esse evento específico. Então foi uma reunião de mulheres, assim, foi um negócio muito bonito. Nascem aí das conversas que a DEA manteve durante um bom período com os Exus. Montamos esse repertório e apresentamos em 2 noites lá. Foi um negócio lindo. Você vai compor uma caravana de mulheres compositoras, instrumentistas, cantoras, que vão percorrer o Brasil de norte a sul, leste, oeste. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, vá, vá. Olá, eu sou Zé Guilherme, você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal no YouTube com entrevistas toda semana às 19 horas, quarta-feira, com uma personalidade e uma entrevista nova. Já que você está aí, eu queria te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, comentar e curtir. E vem com a gente toda quarta-feira, 19 horas. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber para conversar comigo aqui Regina Machado. Luar de engano, num porto qualquer, lá navegar pra onde quiser. Cantora, compositora, violinista, livre docente em práticas interpretativas pelo Departamento de Música do Instituto de Artes da Unicamp e escritora. Ufa! Isso é apenas um pedaço do currículo dessa moça. Regina, muito prazer em recebê-la. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Sinta-se prazer é em casa. meu. Uma alegria estar aqui. Bom, prazer, né? Poder estar aqui pra gente conversar, falar da coisa que a gente mais gosta, que é música, que é cantar. E eu sempre começo a entrevista pedindo para a convidada falar um pouco de quem é essa pessoa que aqui está, antes da artista, antes da profissional. Quem é Regina Machado, origens, de onde vem, enfim. Bom, eu sou nascida em São Paulo, capital, onde eu vivo. É difícil falar de mim e não falar do meu trabalho, assim, da minha profissão, porque eu acho que não existe uma coisa sem a outra. Quer dizer, eu não existo sem o meu trabalho, né? E a música começou muito cedo para mim. Então, com 7 anos de idade, eu comecei a aprender violão. E de lá para cá, eu posso dizer que nunca mais me separei, né? Então, a música está sempre presente. E comecei a dar aula muito cedo também. Comecei a cantar profissionalmente com 17 anos. Trabalhei naquele momento. Meu primeiro trabalho profissional foi com o Tom Zé, fazendo vocal na banda que eu acompanhava. Comecei a integrar uma banda que, como uma trajetória meio comum, assim, todo mundo que, né, tem uma hora que forma a banda com os amigos e começa a tocar. A gente começou a tocar na noite, fazer evento, enfim. Então tudo começa ali aos 17 anos, profissionalmente. Eu venho de uma família, somos 3 irmãs, eu sou a mais nova. A minha mãe estudou canto lírico durante 10 anos, se formou pelo Conservatório Heitor Villa-Lobos, mas nunca exerceu a profissão. Depois que casou, parou de cantar. Aliás, essa história, que também é comum e terrível. E acho que é isso, né? Eu estudei em escola pública a vida inteira, menos os anos do colégio, que era colégio que hoje é ensino médio, né? Que foi numa escola particular. Depois passei 10 anos longe dos processos formais de ensino, porque eu já estava cantando, já tinha esses trabalhos e queria investir muito mais nisso, né? Então, dos 17 aos 27 anos, eu continuei estudando música, mas aulas particulares, conservatórios e tal. E aos 27, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos com um grupo que era de uma das escolas onde eu já dava aula, que era o Espaço Musical, na época. Escola do Ricardo Brem. E nós fomos para Nova York para participar do Jazz Festival, que acontecia lá, o JVC Jazz Festival. E acontecia na Manhattan School, que é uma escola maravilhosa em Manhattan. E aí eu fiquei encantada com aquilo, né? Aquelas salas, aqueles pianos, enfim, aquela estrutura. E então, quando eu voltei, eu falei, bom, agora eu vou prestar vestibular. E aí fiz um tempo de cursinho, prestei vestibular.
Entrei na Unesp, aqui em São Paulo, que o campus o Estúdio de Artes da Unesp é aqui em São Paulo. Entrei em composição e regência. E entrei na Unicamp em música popular. A Unicamp que é pioneira, né? Isso foi em 92. A Unicamp oferecia um curso de música popular. Era um negócio absolutamente inovador. Então eu optei e fui para a Unicamp. Aí fiz a minha graduação em música, depois continuei trabalhando, atuando, enfim, cantando, gravando aqui e ali. E em 2001 eu estava num ensaio de uma peça, de uma montagem dos Lusíadas, que foi dirigida pelo Yakov Hillel, e a Magda Pucci, do grupo Mauaca, me convidou para... a Magda e o Mauaca estavam fazendo a trilha para esse espetáculo, e ela me convidou para compor algumas canções e para participar, depois gravar o disco e tal, que gravamos, foi lançado. Num desses ensaios, alguém falou lá, olha, vai ter concurso para professor na Unicamp, professor de canto, e era numa carreira que existia, chamada MA, Magistério Artístico, que você não precisava ter titulação. Bastava ter experiência na área comprovada, né? Aí eu fui, prestei esse concurso, passei. Ingressei então como docente em 2002. 2004 que eu fui fazer mestrado, e o meu mestrado foi sobre as vozes da vanguarda paulista. Depois disso eu fiz doutorado com o Luiz Tati na USP, na FEFELESH, em 2009, acabei em 2012. E isso para falar um pouco, você vê que você pediu para eu falar de mim, como se uma coisa tivesse, não consigo, né? Não, mas na verdade... Senão, talvez não sobre muita coisa. Na verdade a proposta é mais para instigar justamente isso, porque não dá para dissociar a pessoa do artista. Então a proposta da pergunta é justamente provocar essa interligação que é indissociável. Indissociável. E aí, paralelamente a isso, que foi se desenvolvendo por um lado acadêmico, em 2000 eu lancei meu primeiro disco, que começou a ser gravado antes, mas teve uns entraves com editoras, né? Falávamos de editora agora há pouco. Teve um entrave que demorou um tempo para ser resolvido. Então o disco saiu mesmo pela W Discos, que é o Sobre a Paixão, no ano 2000. A voz doce dourada, doce água, cachoeira, cascata, corredeira. Depois, em 2004, eu lancei o Pulsar, que aí já lancei pelo meu selo, que é o Canto Discos. Dança de um sol que não se vê, mas a cidade pulsa em você. Depois, 2010 para 2011, agora não me lembro exatamente, lancei o Agora o Céu Vai Ficando Claro. Só vim para dar parabéns, sim, parabéns para nós, os passionais, parabéns para nós. 2015 foi o Multiplicar-se Única, canções de Tom Zé. No ar o som da voz canta por nós, cordas vocais, sem cais, cordas ou nós. Que foi um disco onde eu fui rever lá o meu início da atividade profissional e comecei a pesquisar o repertório do Tom Zé. A princípio não era para ser um disco só com as composições dele, mas quando eu comecei a olhar as músicas, eu falei, não vai dar, vai ter que ser. E chamei o Dante Ozzetti para fazer os arranjos. Os anteriores tinham sido dois com Mário Manga e um com Ítalo Peron, que foi Agora o Céu Vai Ficando Claro, com Ítalo Peron e o Norberto Vinhas. A parceria com o Manga já então... Já meu antiga, primeiro, né? Parceiro de discos foi o Manga. Aí agora, o ano passado, a gente fez o Enquanto o Tempo Para. Tua voz atravessa, vai daqui ao Japão, precipita as nuvens, chove o céu. Que reúne, é um EP, na verdade, reúne algumas das minhas composições com a Consuelo de Paula, que nasceram durante a pandemia, e algumas com a Déia Trancoso. E com a Déia acabo de lançar um novo trabalho, que é o Canções Guardadas nas Dobras do Tempo.
Pois é, exatamente isso que eu ia comentar, porque eu ia dizer assim, 5 discos, mas agora não são mais 5, agora são 6 discos. Né? Vamos de trás para frente, né? Fala um pouco desse trabalho novo, depois a gente volta para os anteriores. Olha, esse trabalho, eu conheci a Déia em 2017, na Mostra de Música Leão do Norte, na 9ª Mostra de Música Leão do Norte, um evento que acontece pelo Sesc Pernambuco, que nesse ano foi em Caruaru. E quem estava na organização dessa mostra era a Sônia Guimarães, que reuniu várias cantoras, compositoras e instrumentistas para esse evento específico. Então foi uma reunião de mulheres, assim, foi um negócio muito bonito. Realmente uma grande oportunidade de participar de um projeto assim, né? Em que estavam lá Tetê Espíndola, Nausete, Selmar, Marlu e Miranda, Badia Assad, Déia Trancoso, eu, enfim, olha, eram várias, foi uma coisa muito bonita. Então eu conheci a Déia nessa ocasião. E a primeira canção nasceu logo depois que terminou a mostra, tal, a gente continuou se falando por grupo de WhatsApp, né? E a primeira canção nasceu ali de uns versos iniciais que a própria Sônia Guimarães escreveu, e a Déia continuou e eu coloquei a música. Bacana. Aí, depois disso, entre 2018 e 2019, fomos fazendo outras canções, sempre por esse mecanismo, porque a Déia mora em Belo Horizonte. E aí, a gente agora, no início do ano, nós ganhamos um edital da Prefeitura de Belo Horizonte. E pudemos gravar o disco. Então, uma delícia, né? Poder e aí chama assim. Canções Guardadas nas dobras do tempo. O sol que brilha agora sobre mim é o dourado da sua cabeça. A luz incide sobre nós. Um título assim extremamente poético, né? É, muito poético. E esse título ele vem de alguma das canções ou foi Não, ele não vem das canções, mas... Bom, essas letras das canções, elas nascem aí das conversas que a Déia manteve durante um bom período com os Exus. Calunga da Calunga Grande. Melhor um dia você marcar uma conversa com ela para falar sobre isso. Com certeza. Então esse nome vem de uma fala de um deles. Foi assim que o nome... E o nome é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Quando eu ouvi, eu falei, não, o nome é esse, nem adianta pensar em outro. Eu tive contato com o disco novo pelas plataformas, né? Recebi a notificação lá do Spotify dizendo o artista que você segue lançou disco novo. E aí eu sigo tanto você quanto a Déia. E aí na hora que eu bati o olho no nome, eu falei, gente, esse título é simplesmente instigante, porque gera curiosidade e é um título assim, poético, extremamente poético para um disco, né? Além das canções que você acabou de comentar, da forma como elas surgiram, quem mais está no disco com vocês em termos de instrumentista, arranjador? Então, no disco eu toco violão praticamente em todas as canções, a Déia toca o 4 e toca um outro instrumento que ela trouxe da Turquia, que eu não me lembro o nome agora, um instrumento que tem 1 ou 2 cordas, enfim, que tem um som muito característico, né? Eu já vi alguma coisa, ela publicando alguma coisa dela, tocando esse instrumento. Exato. A Luísa Brina participa com a gente, faz guitarra, faz violão de 7, faz baixo. Em cada faixa ela participa de uma maneira, né? Nós temos as vozes que vieram somar as nossas participações incríveis, da Nausete, da Consuelo de Paula, da Sônia Guimarães, do Pedro Moraes e da Letícia Bertelli. São uma galera... amigos queridos e grandes artistas que vieram compartilhar com a gente algumas faixas, né? E o disco acabou de nascer, né? Acabou de ser lançado. Foi lançado semana passada, uma semana atrás. Chegou aí, 1 ou 2 semanas atrás, no máximo. E logo mais vai ter o disco físico. Bacana. E aí a gente vai fazer show também. Legal. Com certeza estarei na plateia. Opa! E aí vamos voltar um pouquinho, como diz o caipira, voltar para trás. Eu tive dando uma olhada no teu currículo, no teu histórico, e você teve
teve um projeto bastante interessante do SESC, que foi um projeto que circulou nacionalmente, do qual o Substantivo Feminino e o Sonora Brasil. Fala um pouco desses dois projetos. Quer dizer, um deles é esse que eu falei, que circulou, né, o país inteiro. Como eu disse, então conheci a Déia, enfim, e mesmo a Badi Assad conheci nessa mostra Leão do Norte em 2017. Em 2018, a Badi me convidou para fazer parte desse projeto que ela produziu, que é o Substantivo Feminino. Foi um show que nós fizemos, eu, ela, Lucina e Aná Ozete, no Sesc Vila Mariana. Nós nos reunimos, ensaiamos, nós tocávamos, eu, Badi, Lucina, o repertório autoral, somente com as nossas canções. Canções minhas, canções da Badi, canções da Lucina e da Ná. Montamos esse repertório e apresentamos em 2 noites lá. Foi um negócio lindo, que infelizmente só aconteceu ali naquelas 2 noites, mas enfim, foi demais. Aí, no final de 2018, em dezembro, eu estava um dia em casa, tocou meu telefone e a pessoa falou: olha, aqui é o Gilberto, eu sou do Sesc Nacional e eu estou ligando porque eu queria te convidar para fazer parte do elenco do Sonora Brasil. Eu não sabia o que era o Sonora Brasil. E aí, então, eu falei: bom, acho incrível, né? Mas o que é o Sonora Brasil? Me conta, né? Ah, você vai compor uma caravana de mulheres compositoras, instrumentistas, cantoras, que vão percorrer o Brasil de norte a sul, leste a oeste, durante os anos de 2019 e 2020. Não precisa nem falar mais nada, eu estou completamente dentro. Agradeci imensamente e fomos lá ver o que era de fato aquilo. Aí teve uma reunião, enfim, que juntou todo mundo aqui em São Paulo. E eu compus uma parte desse projeto, ele estava dividida chamada Líricas Femininas. E a outra parte era Povos Originários, onde haveria a participação de várias etnias indígenas que atuariam junto com a Magda Pucci, do Mauaca, e a Joana Ticuna, que é uma cantora indígena. E essa parte das líricas femininas, então, reunia essas outras mulheres cantoras, compositoras, em 4 grupos diferentes: líricas históricas, transcendentes, negras e modernas. E eu, então, estava nas modernas, juntamente com Badi e Lucina. Foi uma experiência maravilhosa. Nós viajamos em 2019, foram mais de 40 shows, percorrendo Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em 2020, quando estávamos para ir ao Nordeste, veio a pandemia e nos tirou dessa última etapa. Uma pena, foi uma pena mesmo. E foi uma pena que o Sesc não tenha dado depois a continuidade, depois que voltamos a uma vida mais ou menos normal. Então a única região que vocês não foram para o Norte. Norte e Nordeste a gente não fez. Tá. Nós, né? O grupo dos originários, sim. É que aí haveria a troca dos grupos. O cruzamento. Então nós fizemos Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Foram muitos shows, foi uma coisa incrível. Aí, de vez em quando, a gente encontrava outros grupos na estrada, chegando de uma cidade, saindo de outra, enfim. Então foi uma experiência incrível. E principalmente essa coisa de estar em contato com lugares no Brasil aonde a música que a gente faz não chega. A única maneira de chegar é através desse tipo de ação. Exatamente. Que é uma ação também formadora de público, né? Porque quando você sai desses eixos das capitais, o que chega nas cidades menores é só aquilo que é massivamente veiculado pelos rádios, que hoje diz respeito única e exclusivamente à música sertaneja, né? Então, é uma oportunidade incrível, né, para nós como artistas e também para o público de ter contato com outro tipo de produção, né? É realmente foi uma experiência incrível. Eu torço para que aconteça novamente, né? Para completar o trecho completar que faltou, a trajetória. Né? Regina, eu queria aproveitar, já que a gente falou agora há pouco sobre a questão da tua formação, quando eu instiguei aí falar da pessoa antes da artista, eu queria que você contasse um pouco da tua experiência com o Canto do Brasil, né? A escola que você encabeça, você é a pessoa
chave, né, dela. Eu ia brincar e falar, eu sou a própria otária. A própria otária, né? Porque. Exatamente. Queria que você contasse um pouco dessa experiência, porque você ali forma uma quantidade grande de pessoas na área do canto, e, enfim. Eu estive lá na escola duas ou três vezes para assistir, inclusive, apresentações de alunos, finalização de semestre, final de curso. E queria que você contasse um pouco dessa experiência. Bom, o Canto do Brasil nasceu... Ele tem 2 datas de nascimento. A gente pode fazer sempre duas festas. 2 aniversários. 2 aniversários. Em 94, eu abri a minha escola, né? Eu já tinha uma experiência anterior. Desde 83, quando eu comecei a dar aula, e dei aula em várias escolas, né? E em 94, eu abri o Canto do Brasil, que naquele momento tinha outro nome. Mas a perspectiva que eu fui desenvolvendo ali contemplava esse processo de formação do cantor popular a partir das matrizes sonoras, vocais, técnicas, estéticas da canção brasileira. Que era uma coisa que eu percebia em mim, né? Como é que eu vim, embora eu tenha estudado canto lírico, porque naquele momento também não havia outra opção. Mas o meu processo de formação passava pelas cantoras que eu gostava de ouvir, com as quais eu me identificava. E isso é uma trajetória recorrente, né? A gente já cansou de ouvir vários cantores falarem sobre isso. Então eu entendi que aquilo poderia ser trabalhado metodologicamente, né? E comecei a desenvolver, naquele momento, esse tipo de trabalho. Começando a listar processos de escuta, vozes que a gente... E entender o que acontecia nessas vozes, enfim. Mas nesse momento, a escola tinha o nome de Timbre. E foi um negócio que eu abri, sem fazer pesquisa, nada, depois de um tempo apareceu uma pessoa dizendo, não, esse nome é meu, você não pode usar. Eu falei, bom, socorro, eu não quero usar o nome de ninguém, eu vou sair fora. E, naturalmente, pelo trabalho que a gente já vinha fazendo, não tinha outro nome, era Canto do Brasil, o nome já estava... Todo sentido. Já estava dado, né? E, então, isso foi em 97, por isso que eu disse que tem 2... aniversários, 94 e 97. De lá para cá, já passou muita água embaixo da ponte e a gente já formou muita gente por essa perspectiva. E aí o que acontece? Quando eu ingressei em 2002 na Unicamp como docente, esse trabalho que eu já vinha desenvolvendo, eu levei para a graduação. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Com essa tua inserção na Unicamp, se você levou um pouco dessa experiência. Levei totalmente essa experiência. E lá eu pude estruturar mais formalmente, né? Que numa escola de ensino livre, a gente vai dando prerrogativas, vai estabelece modelos e tal, mas trabalha de maneira mais maleável, porque enfim, a demanda dos alunos é outra. Embora a gente tenha trabalhado também com muitos profissionais, com muita gente que se profissionalizou. Mas dentro do ensino numa universidade, aí você tem, de fato, um processo mais estabelecido, com prazos que precisam ser cumpridos, né? Então, projetos para serem desenvolvidos semestralmente, dentro daqueles 4 anos da graduação. Então, quando eu fui para a Unicamp, eu levei essa proposta e fui desenvolvendo aquilo ali. Hoje a gente tem essa proposta completamente formalizada, estabilizada. E eu sei também que a partir da Unicamp, outras universidades no Brasil adotaram o mesmo modelo. Então, isso é um negócio que me dá uma alegria imensa, entende? De você saber que as pessoas também passaram a perceber que, tendo a canção que a gente tem, as vozes que a gente tem e a história que a gente tem do ponto de vista da canção popular, não trabalhar esses conteúdos como fundantes, básicos, necessários às metodologias de ensino do canto, era um negócio que você fala, que é isso? Não tem o menor sentido. Vamos acordar, né? Então é muito legal ter participado desse processo de pensar isso e ver também esses braços sendo estendidos, né? Nesse processo da Unicamp, você hoje é orientadora de alunos, de mestrado, de doutorado, dentro dessa modalidade de disciplina que você oferece lá. Eu desde 2012
Quando eu defendi o doutorado, aí eu passei a orientar. Na pós-graduação também. E recentemente, se eu não me engano, você comentou isso em alguma postagem sua, ou até mesmo em conversa nossa nos encontros que a gente teve aí nos shows da Consuelo, teve uma pesquisadora muito importante, né, uma pessoa muito significativa na história da música brasileira que faleceu, e você foi convidada a cuidar desse acervo. Conta um pouco dessa história. Isso aí foi uma coisa muito especial e muito significativa. A Maria Luísa Kfouri, jornalista, uma amiga querida, uma pessoa super importante para a música brasileira, que a partir do seu acervo pessoal criou um site que é fundamental para a pesquisa, seja ela dentro da academia ou fora, que é o Discos do Brasil. Esse site, ele é precioso por vários motivos, pelo acervo em si, mas pelo cuidado também com o qual a Maria Luísa o desenvolveu. Então, a gente sabe que na internet as informações elas podem ser as mais caóticas possíveis, né? Nas plataformas ou nas buscas que se faz e etc. E no caso do Discos do Brasil, além de você ter acesso aos fonogramas, trechos, né, por conta dos direitos autorais, mas você tem acesso à imagem da capa e a todas as informações da ficha técnica. Isso é espetacular, é super importante. Bom, a Maria Luísa, esse era o projeto da vida dela, né, eu acho que dá pra gente dizer isso. E esse acervo pessoal, ele é composto de 7.000 discos, CDs, e mais ou menos 2.000 LPs. Ela me chamou no final do ano passado, eu fui à casa dela, aí ela falou, olha, eu quero doar o meu acervo e gostaria muito que fosse para a Unicamp. Pela própria trajetória, pelo fato da Unicamp ter sido pioneira no ensino da música popular, né, de ter um olhar para isso. Falei, bom, eu vou com todo prazer e toda alegria e também toda honra fazer com que isso aconteça. A gente vai encontrar o caminho para fazer isso acontecer. E foi assim que a coisa aconteceu, até de maneira bastante rápida, porque às vezes esses processos burocráticos eles são lentos, né? Mas eu entrei em contato, voltei, então levei para a Unicamp, para o Centro de Documentação, essa proposta, e nós criamos o CEMUPOP, que é o Centro de Memória da Música Popular. Recebemos o acervo agora em março, no início desse ano, né? E de lá para cá começamos a trabalhar, ainda assim organizando, tirando das caixas, organizando todo o material para ir para as prateleiras e tal. Depois a gente vai ter a etapa de revisão da catalogação, que já existe por causa do site, né? Mas para consulta ao acervo físico. Então foi um momento realmente muito especial e acho que uma homenagem que a gente pode prestar sempre e também manifestar nossa gratidão à Maria Luísa pelo gesto que ela teve, né, de num momento tão delicado, claro, tão difícil, pensar que aquilo que ela tinha reunido durante toda a sua vida poderia continuar sendo importante para a memória da música brasileira, para os pesquisadores, que são muitos. O nosso programa de pós-graduação hoje, ele é predominantemente ocupado por pesquisas na área da música popular. Então, é muito importante que a gente tenha cada vez mais possibilidades de aprofundar essas pesquisas e de fazer novos trabalhos, né, com essa parte que é tão importante da nossa cultura. Sem dúvida. A gente costuma aqui embaixo nas imagens colocar os sites, arrobas, etc. A gente vai aproveitar e incluir essa informação sobre esse acervo para as pessoas que tiverem curiosidade, terem a possibilidade de acessar, de conhecer, enfim, de ter contato com esse acervo tão importante. Vamos voltar mais uma vez, voltar um pouquinho para mais perto. Eu queria que você falasse um pouco do EP, Enquanto o Tempo Para, né? Que é o seu último EP individual. Solo. Né? O solo.
Solo, mas não tanto, né? Solo, porque mas o Manga não está tanto, lá porque comigo. o Manga está lá presente. É. Mas com a Dea, ele tem um outro formato. Exato. Esse é um EP da Regina. Então conta um pouco, fala um pouco sobre ele. Então, durante a pandemia, quando começou, né, a pandemia, eu estava lá em casa, recebi uma mensagem da Consuelo de Paula. Ah, olha, faz tempo que a gente tinha se encontrado um pouquinho antes para gravar o Samba do Artigo 5º, que é um grupo aqui de São Paulo que reúne principalmente atores, diretores, gente de teatro. E nós lá, os gatos pingados da música, que fazemos parte desse grupo. Que o Artigo 5º estava se articulando para uma semana chamada Semana de Arte contra a Barbárie, que não preciso nem dizer a que barbárie se refere, que daqui a pouco estará lá devidamente enquadrado. Encarcerado, exatamente. Então a gente tinha se encontrado porque gravamos um clipe com o Samba do Artigo 5º e ela falou, a gente precisa compor junto, tal, não sei o quê. Bom, passado esse tempinho, começou aquela coisa toda, né, de pandemia, todos em casa e tal, e um pouco e agora, né, o que nós vamos fazer? Aí chegou uma mensagem da Consuelo, falou, vamos fazer uma primeira música agora, eu vou te mandar uma letra aqui que eu tenho. Eu falei, legal, manda, vamos lá. Bom, aí, desse primeiro movimento, nasceram 50 canções. Pois é. Dessa primeira brincadeira virou um parque de diversão. Total. E foi muito bom, né? Foi motivador, foi um negócio que compor é uma delícia e, assim, as parcerias são sempre muito boas, né? E é uma janela que se abriu num momento complicado, né? Um momento complicado. E pra gente, assim, eu acho que a gente ocupa um lugar bastante privilegiado, né? Então, apesar de complicado, nós continuamos fazendo nosso trabalho, continuamos criando, continuamos dando aula, rapidamente nos adaptamos às plataformas digitais para poder... Então, a gente pôde usufruir daquele momento que foi uma tragédia para a humanidade, de um modo geral, né? E para o Brasil especialmente, a gente pôde reverter aquele estar em casa e não interromper processos de criação e nem processos de compartilhamento de informação. Sempre agradeço essa possibilidade de que, pude continuar o meu trabalho, né? Apesar de todo aquele caos. E o que aconteceu é que eu falei, com tanta música, preciso gravar alguma coisa, né? Já fazia tempo que eu não gravava, não entrava em estúdio. Isso, então, ano passado, eu falei, tem tanta música que dá para fazer vários... 5 álbuns. Dá para fazer muita coisa, né? Eu resolvi começar comedidamente. Falei, chamei o Manga, eu falei, olha, eu quero gravar um trabalho novo, mas o que eu quero tocar do começo ao fim desse trabalho. Eu vou tocar o tempo todo, né? Que isso é uma coisa também de uma redescoberta intensa durante o Sonora Brasil, que foi essa coisa do violão, que está presente na minha vida desde criança, mas que em muitos momentos eu deixei de tocar porque sempre tinha perto de mim grandes músicos. E eu falei, eu quero tocar o tempo todo, é um disco todo autoral também, e eu vou gravar 3 canções dessa enxurrada de canções com a Consuelo, e 2 também dessas tantas que eu compus com a Dea. Aí eu fui para o estúdio, gravamos lá no estúdio do Fontanete, gravei voz e violão ao vivo, isso quer dizer, não é que eu não gravei violão para depois colocar a voz, não. Entrei no estúdio, fiz voz e violão, eles fizeram uma captação linda, ficou um som super bacana, e depois o Manga colocou o cello, e uma colocou guitarra ou um violão de aço. Esse disco nasceu dessa maneira. E aí, vamos mostrar alguma coisa desse disco? Vamos. Dar uma canjinha aí? Vamos lá. Sonhei que eu tinha asas e voava ao lado de uma gerbera gigante, uma flor quase árvore, nós duas navegando à noite, pétalas, asas, olhos, braços leves,
não havia fogo queimando a mata, não tinha faca cortando caules, somente o vento e o pássaro em mim. A luz das estrelas e os vagalumes, o som de um clarim, o lume do miolo da planta em meus olhos de vigília. Sonhei que eu tinha flor como companhia, e quando acordei havia rastros de ave no céu que amanhecia. Senti a presença da árvore que eu não conhecia. Cantei versos que eu não sabia. E agora vejo vagalumes entre a luz do dia. E agora vejo vagalumes. E agora vejo vagalumes. Uhul, que lindeza! Que linda! Eu já tinha escutado, Obrigada. Mas ouvir ao vivo assim é especial. Regina, queria agradecer a tua disponibilidade, a tua generosidade de vir aqui hoje conversar comigo. Foi um prazer enorme te receber. Espero que a gente tenha muitas outras oportunidades de trocar ideia, de falar de música, de falar de paixão e de amor pela canção. Muito obrigado e fica à vontade para a sua despedida. Olha, eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui. Foi bom a gente poder conversar um pouquinho mais, né? Assim, uma conversa mais direta, enfim, não só encontros casuais, Fortuitos. né? E sempre é ótimo poder falar de canção, né? Poder falar do Brasil, que a gente ama e que a gente espera sempre poder contribuir minimamente que seja para que o nosso país possa florescer de fato, né? Com toda a cultura incrível que realiza. Com certeza. Então foi muito bom, muito obrigada. Muito obrigado a você. E essa foi mais uma entrevista do seu canal Entre E-mails, dessa feita com Regina Machado. E já que você está aí, eu queria te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. Toda quarta-feira, 19 horas, uma entrevista com uma personalidade nova. Um papo leve, informal e, por que não, divertido. Vem com a gente! E arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar de rodo e